Olá, tudo bem? É com alegria que estamos aqui para a realização de mais uma edição do podcast MEC, Instrumento de Divulgação da Doutrina Espírita, doutrina essa que nos convida à reflexão e à autotransformação. Eu sou Denise Mello, trabalhadora do Movimento Espírita Alagoense, e hoje vamos estudar sobre o item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Notícias Históricas. Nesse momento, convido a todos a fechar os olhos e se conectar ao Divino, agradecendo por estarmos reencarnados, reunidos em Teu santo nome, tendo a oportunidade de pôr em prática aquilo que nos propusemos a fazer. Que possamos, Pai, ser melhores a cada dia e contar com Sua misericórdia, fortalecendo nosso mentor espiritual, para que possamos juntos nessa caminhada alcançar nossos objetivos no bem. Que assim seja. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Já os nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita, adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, à semelhança dos ebionitas, dos quais idolatrava, certos princípios misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Já os publicanos eram assim chamados na Roma Antiga os cavaleiros arredentários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Os peageiros eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, que significa pagamento, para entradas nas cidades, ou seja, para entrar nas cidades era necessário pagar.
Suas funções correspondiam mais ou menos à dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente do bem. Tratando-se dos fariseus, a tradução era constituída parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célere escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos de 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último resistiu às honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Já os escribas, esse nome foi dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes do exército judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. A palavra sinagoga, ela é uma palavra grega e significa só um templo único. Na Judéia só existia esse único templo, o de Salomão, situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, da Dedicação e as dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leitura dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Os saduceus, que eram uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus e, embora nada esperassem após a morte, serviam-no como interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apregava seu texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição nem qualquer outra interpretação.
Os essênios eram uma seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., do Templo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus, sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência, não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. E para finalizar, os terapeutas, que deriva do verbo servir. Servir, curar, quer dizer servidores de Deus ou curadores, sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e como eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato e à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. E diante de todas as diferenças, nós, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai de amor e bondade, independente de cor, credo ou raça, perpassando por tantos mundos e em situações diferentes, estamos aqui com o objetivo de evoluir sempre. Avante, companheiros, Jesus nos aguarda. E para finalizar, convido-os novamente a fechar os nossos olhos e nos conectar com nosso Mestre Jesus, nosso amigo, irmão, referência de amor e paz. Que possamos, nosso irmão querido, nosso mestre amigo, seguir os teus ensinamentos, sempre caminhando no caminho estreito do bem, conduzido pela tua luz, tendo sempre sabedoria, força, fé, coragem, determinação, para que não possamos desviar do caminho do bem. E dessa forma agradecemos pela oportunidade de trabalho na seara do Mestre Jesus, agradecendo à Casa Espírita Catuense pela oportunidade de trabalho. Muito obrigada, que assim seja.